Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós estamos encerrando o nosso especial de Jesus e seus milagres e estamos encerrando de uma maneira muito honrosa, com um texto muito conhecido e muito lindo também, onde nós vamos ver o início de Jesus, de acordo com o livro de João, o início dos milagres que Jesus vai realizar aqui na terra, enquanto ele estava aqui como homem de carne e osso, assim como nós. Então nós vamos hoje abordar no livro de João o que está relatado ali naquele livro como sendo o primeiro milagre que Jesus realizou. Nós vamos ler o capítulo 2 do livro de João e vamos encerrar esse nosso especial. E eu te convido a você estudar a Bíblia, pedir a Deus orientação para que você consiga interpretar da maneira correta. Isso vai fazer toda a diferença quando você buscar na sua vida um relacionamento com Deus, quando você de fato quiser viver da maneira como Deus se agrada, você vai compreender o que está escrito na Bíblia. Infelizmente, a gente vê a Bíblia sendo tão deturpada, né? Ela vem sendo recortada, copia, cola, pega aquilo que convém, aquilo que não convém joga fora. Aquela história de que Deus permite tudo, que Deus é amor, mas cadê o Deus também é justiça? Aí joga fora. Então a gente precisa buscar de verdade o que está na palavra de Deus, ninguém melhor do que Ele para nos explicar e nos ensinar. Antes de nós começarmos a ler o capítulo 2 do livro de João, eu gostaria de pedir, se você ainda não se inscreveu, mas gosta dos nossos vídeos, consegue compreender, percebe que nós fazemos com uma linguagem mais prática, mais fácil. Se você gosta de receber os nossos vídeos, então se inscreva aqui no canal, clica no sino que tem aí na frente do painel no YouTube, escolhe a opção todas para que você receba todas as publicações que nós colocarmos aqui. E, é claro, compartilha para que outras pessoas também recebam essas mensagens, sejam abençoadas. Se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, algum elogio, fica à vontade. Então vamos começar para a gente finalizar aqui com chave de ouro o nosso especial Jesus e seus milagres. Deixando também aqui registrado que nos próximos dias nós vamos continuar com os nossos vídeos normais. De vez em quando a gente traz alguns especiais para a gente abordar mais profundamente um assunto específico, mas nos próximos dias, Deus permitindo, nós vamos continuar trazendo a palavra de Deus de uma maneira mais prática, mais simples para você compreender. Então vamos lá ler no Novo Testamento, no final da Bíblia, o livro de João, e nós vamos começar a ler aqui o capítulo 2, o que está escrito. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, de acordo com o livro de João, foi assim que Jesus iniciou os seus milagres e os discípulos creram nele. E a gente vai aqui abordar como que acontece esse episódio do casamento. Jesus está num lugar chamado Caná da Galileia, está havendo ali um casamento
e os seus discípulos também foram, assim como ele, convidados, e estava ali a mãe de Jesus na festa. Em determinado momento, o vinho acaba. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que a mãe de Jesus tinha algum parentesco, ainda que distante, com os noivos. Por isso a preocupação dela como convidada com a ausência do vinho, que era algo fundamental nas festas, servido pelos noivos, pela família que estava recebendo ali os convidados. E até hoje em dia, quando a gente recebe os nossos convidados e acaba faltando alguma coisa na festa, a gente busca providenciar, né? Ou a gente busca ter numa quantidade que sobre para não faltar, ou se faltar, a gente busca de alguma maneira rápida providenciar, porque a gente acaba ficando numa situação, às vezes, que acaba nos constrangendo. A gente convida a pessoa para celebrar conosco e aquilo que a gente está ofertando no momento acaba antes da hora, acaba criando mal-estar. Então, alguns estudos dizem que talvez, a Bíblia não afirma aqui nessa história de João, mas que ela teria sim um parentesco, ainda que distante, com a família dos noivos. Por isso, ela se envolveu naquela questão e foi falar para Jesus. Eles não têm mais vinho, o vinho acabou. Jesus vai dar uma resposta para ela, que eu já vi muitas pessoas julgando a resposta de Jesus como uma grosseria ou até mesmo como um desrespeito. Jesus vai falar: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Então tem dois pontos aí. Vamos ver a primeira parte da resposta. Que tenho eu contigo, mulher? Se fosse nos dias de hoje, ia ficar mais ou menos assim. O que eu tenho a ver com isso? Ia ficar mais ou menos assim. Primeiro a gente precisa compreender que essa história, esse discurso, esse diálogo, esse contexto vai acontecer numa localidade diferente da nossa, no Oriente Médio, muito antigo. Se hoje em dia, em 2025, ele já é, né? Ele ainda é, melhor dizendo, um ambiente totalmente diferente da nossa cultura do Ocidente, imagina há milhares de anos atrás. Então Jesus não respondeu para ela com grosseria, mas chamar de mulher era uma forma comum de se referir. Aqui ele poderia falar mãe, ou em alguns lugares, dependendo da idade, mamãe, ou poderia falar apenas senhora, em alguns lugares mama, enfim. Mas ele chamá-la de mulher não foi ofensivo para o contexto daquela época e aquela localidade, era algo comum. Então ele vai falar: que tenho eu contigo, mulher? E ele ao mesmo tempo vai ali questionar ela o porquê que ele ali naquele momento iria se envolver. E a gente vai ver depois com a conclusão da resposta. Ele vai falar: ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa? Se você pegar no livro de João, no capítulo 1, um pouquinho antes desse relato do casamento, você vai ver Jesus ainda ali chamando outras pessoas para serem os discípulos dele. Então, 3 dias depois vai ter esse casamento. Aqui a gente vê no livro de João, no capítulo 1, que mais 2 discípulos vão começar a seguir Jesus, e o texto vai ali explicar o que vai acontecer e vai falar que 3 dias depois houve um casamento. Ou seja, Jesus ele estava iniciando ainda a seleção dos seus discípulos, ele ainda não tinha de fato começado o seu ministério de andar pelo mundo pregando a palavra de Deus, o arrependimento, curando, livrando de demônios. Ele ainda não tinha dado início a esse procedimento todo, ainda estava muito no começo. Então quando ele fala para a Maria, para sua mãe: ainda não é chegada a minha hora, é isso que ele está dizendo: ainda não é o momento de eu me manifestar, ainda não está na hora. Mas a Maria vai insistir e vai falar para os empregados da festa: tudo que ele mandar, vocês façam, vocês obedeçam. E aí Jesus ele vai lá e vai naquela situação se colocar ali à disposição. O texto vai dizer que ali haviam 6 talhas de pedra, eram vasos que os judeus faziam uso para as purificações. Alguns
rituais, costumes judaicos, onde eles usavam a água que continha naqueles vasos, naquelas talhas de pedra para se purificar. O texto vai usar uma nomenclatura que não é comum para nós. Vai falar que essas talhas tinham mais ou menos entre 2 ou 3 metretas. Em outra tradução da Bíblia, metreta vai ser substituída por uma palavra chamada almude. Então você pode achar no livro escrito metreta ou almude. Eram 6 dessas talhas, desses vasos de pedra, e cada um continha mais ou menos espaço para 2 ou 3 almudes ou metretas. Se você for pesquisar direitinho, a quantidade fica ali por 25 litros. Então, um almude, 25 litros. Eram 6 talhas. Se nós formos considerar que cada uma dessas 6 talhas tinha espaço para 3 metretas, então Jesus usou ali todos aqueles vasos, e nós vamos ver a seguir que ele vai transformar em média de 450 litros de água em vinho, porque ele vai mandar os empregados que eles encham aquelas talhas, e os empregados vão encher totalmente com água. Ele vai mandar que encha com água. Então eles vão pegar aquelas 6 talhas de pedra, ou seja, 6 vasos de pedra, cada um em torno de 3 litros que continha ali, e vai encher tudo completamente com água. Aí Jesus vai falar: agora vocês tirem imediatamente e levem ao mestre Sala, a pessoa ali, tirando obviamente os noivos mais importantes da festa. Então, quando eles levam para o mestre Sala e ele prova, ele vai chegar no noivo e ele vai dizer: geralmente, quando as pessoas dão festa, primeiro elas servem um vinho bom, e depois que as pessoas já beberam demais, estão embriagadas, não conseguem distinguir, elas vão lá e empurram o vinho de menos qualidade, o inferior, aquele que é ruim. As pessoas já estão embriagadas, elas não vão perceber. Mas você, isso o mestre Sala falando para o noivo, mas você fez diferente. Você guardou o melhor vinho até agora. O melhor vinho. E o texto vai dizer que foi dessa maneira que Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, porque até então os discípulos ouviram Jesus com uma autoridade, falando de uma maneira diferente, né? Eles perceberam que Jesus de fato era um mestre, era alguém diferenciado, mas ainda não tinham visto seus sinais miraculosos. A gente sabe que a fé não pode depender dos olhos, a gente precisa crer mesmo sem ver. Porém, Deus conhece o coração do ser humano. Depois que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos imperfeitos. Então, Deus sabe que o ser humano, em determinado momento, precisava ver os seus milagres para compreender melhor as coisas que Deus pode fazer e as coisas que Jesus pregava. Por isso que nós vemos, principalmente no Antigo Testamento, milagres que nós consideramos coisas extraordinárias, o mar se abrindo, chovendo pedra e fogo do céu, água sendo transformada em sangue, coisas maravilhosas que nós não vemos da mesma maneira hoje em dia, não porque Deus não possa fazer. Depois nós vamos, inclusive, colocar um vídeo aqui sobre essa diferença, do porquê que alguns milagres no passado parecem maiores do que os de hoje em dia. Por que parecem? Então, depois nós vamos colocar um vídeo aqui no canal. Não sei que dia, mas nós vamos colocar. Mas o que acontece? No passado era necessário que as pessoas conhecessem a Deus. Deus, ele queria fazer o seu nome famoso e conhecido. Nós vemos isso, inclusive, na história com o faraó do Egito. Ao longo de todos esses milênios e séculos, o nome de Deus já ficou em toda a terra, em todas as nações, né? Muito mais divulgado, conhecido, famoso do que no começo, quando as pessoas não o conheciam. As pessoas tinham, né, uma informação
né? Mas elas não conheciam, não tinham relacionamento de fato com Deus. Era necessário aqueles sinais. Depois de determinado tempo já não se fazia mais necessário. É como se você fosse estrear a sua empresa. No começo ninguém te conhece, você precisa divulgar o seu trabalho, o seu nome, os seus serviços. A partir do momento em que você já está totalmente famoso, conhecido, ganhou credibilidade, já tem uma empresa consolidada, o seu nome já está na memória do povo, não tem necessidade de você continuar se divulgando da mesma maneira que lá no começo, quando ninguém sabia quem você era. Mais ou menos assim. Mas vamos focar aqui. O texto vai dizer que dessa forma os discípulos creram em Jesus, que agora não mais eles ouviram as coisas que Jesus falava, mas agora de fato eles estavam vendo. É muito importante nós sabermos que a fé, ela não pode depender dos nossos olhos. Todavia, nessa circunstância, foi necessário que Deus usasse Jesus para realizar milagres, para que as pessoas pudessem de fato também conseguir crer. Gente, com esse vídeo nós vamos encerrar aqui o especial Jesus e seus milagres, mas como eu já falei em vídeos anteriores, os 4 livros dos evangelhos, o livro de Mateus, tem Marcos, Lucas, João, esses 4 livros vão falar sobre os milagres que Jesus realizou. Porém, vocês vão ver semelhança entre os livros, as mesmas histórias, mas narradas de maneira diferente. Alguns livros vão ser mais sucintos, mais objetivos, outros vão ser mais detalhistas. É importante que você veja em todas as versões, porque você vai pegar detalhes em um, detalhes em outro, você vai conseguir formar uma imagem na sua cabeça de como foi aquela cena, de como foi aquele milagre, de como que aconteceu. Isso vai ajudar na sua compreensão. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço você que acompanhou os nossos 20 vídeos aqui sobre Jesus e seus milagres. Estamos chegando perto do vídeo número 100. Nosso canal tem 3 meses e nós estamos, graças a Deus, perto de chegar ainda essa semana do nosso vídeo número 100, o nosso 100º vídeo. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, você que já se inscreveu. E gostaria de pedir que você convide outras pessoas para se inscrever também. À medida em que o canal for se tornando mais conhecido, ele vai crescendo. Nós vamos ter condições de trazer também uma estrutura melhor, um áudio melhor, uma iluminação mais adequada e novidades também que vão facilitar também no aprendizado de quem está aqui assistindo. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por nos acompanhar. Compartilhe os nossos vídeos e até o próximo vídeo, se Deus permitir.